Olá, tudo bem? Eu sou o professor Soares. Bom, tem um vídeo que eu vou fazer hoje, eu vou mostrar para vocês como se faz uma sequência correta no cálculo do perfil de subida, tá certo? Eu vou dar a dica, a sequência que você tem que seguir para você não se perder nisso. Para quem que isso é importante? É lógico que isso é importante especialmente para o aluno, né, piloto privado e tal, ou piloto comercial que está indo para o comercial, onde ele vai usar isso nos cálculos de navegação aérea, né? Mas mesmo o piloto privado é importante, apesar de não cair o problema atualmente na ANAC, isso deve ser transitório, logo mais eles vão pedir isso aí também, mas de qualquer forma muito importante na prática até para o voo. E então eu vou dar uma sequência legal, passo a passo, como você deve fazer, sempre você deve fazer dessa forma, porque quando você erra o perfil de subida, você perde o problema. Então, para o PC, especialmente, é muito importante, ou para fazer problemas de piloto privado também, apesar de não estar caindo na ANAC, tá legal? Vamos lá então. Então a gente propôs aqui um exercício, veja, a aeronave ela vai partir de um aeródromo que está a 1000 pés, isso vem no planejamento de voo, ela vai partir de um aeródromo que já está a 1000 pés, colocamos o aeródromo aqui a 1000 pés. Dica, nem sempre vai estar redondo essa elevação do aeródromo. Então, quando você colocar a elevação aqui, você vai usar 0, nível do mar, 500, 1000, 1500, ou seja, múltiplos de 500 para facilitar o cálculo, tá certo? Tanto no PP quanto no PC você pode fazer isso. Então você vai arredondar para o múltiplo de 500. Por exemplo, 200 você vai para 0, mais 300 você vai para 500 e assim por diante, vai fazer o arredondamento, tá certo? Outra coisa, também normalmente é dada, você vai ver lá no METAR e tal, vamos supor aqui que lá no METAR a gente viu a temperatura de, sei lá, 30 graus, tá certo? Neste caso aqui, 30 graus. E a hora de decolagem é 10 horas Zulu, é um horário. A aeronave vai subir numa razão de 500 pés por minuto. A velocidade de subida da aeronave vai ser 90 nós. E a velocidade de cruzeiro da aeronave 100 nós. E o nível que nós vamos subir é para o nível 085, tá? Então essas informações são as informações básicas, né, dentre outras e tal, mas para o perfil de subida é o que você tem lá no planejamento de voo, tá certo? Então eu coloquei em preto aqui os dados que vem no planejamento, que inclusive existe uma planilha da ANAC, bem parecida com isso aqui, né? Onde você vai colocar esses dados lá. E aí a gente vai aos cálculos, eu vou colocar em vermelho aqui os cálculos que nós temos, tá certo? Então anote aí, qual é a primeira coisa que você faz no perfil de subida? Tem que ser o tempo de subida. Por que tem que ser o tempo de subida? Você fala, não depende de vento, não. O tempo de subida não depende de vento. Veja, o tempo de subida vai ser o quanto você vai subir, que é S, dividido pela razão de subida. Então, se foi dada, a ANAC deu que a aeronave está subindo a uma razão de 500 pés por minuto, a cada minuto ela vai subir 500 pés, ponto. Independentemente de proa ou vento de cauda, pouco importa, tá certo? Então, o tempo de subida é a primeira coisa que você calcula. Vamos lá, primeira coisa então. Bom, o que é o tempo de subida? É o quanto eu vou subir. Veja, a aeronave já não está a uma elevação de 1000 pés. Olha o nível que eu vou. Eu vou para o nível 85, certo? O nível de voo, ele é a partir, então, da isobra 1003.2 HPA, do nível do mar. Então, eu tenho aqui 8.500 pés, mas eu já estou em 1000. Então, se eu já estou em 1000, quanto que eu vou subir? Exato, 7.500 pés. Tá certo? 7.500 pés. E aí fica fácil, você pode fazer no computador de voo ou simplesmente uma divisão. 7.500 pés dividido por 500, nós vamos ter um tempo de subida de 15 minutos, que não varia. E olha aí, nós já calculamos o toque. O que é o toque? É o top of climb. O que é o top of climb? É exatamente o horário que a aeronave nivela. O horário que a aeronave nivela. Ok. Então, nós não decolamos às 10 horas Zulu? Isso. Então, que hora que vai ser o top of climb? 10 horas e 15 minutos. Legal, legal. Veja, com isso aí eu já poderia calcular o quê? Poderia ter calculado, vou calcular, vamos dizer que a aeronave tem um consumo de 50 litros por hora na subida, vamos supor, sei lá, 70 litros por hora.
Em 15 minutos, você faz no computador, na seta horária, coloca 50 litros em 1 hora, em meia hora daria 25 litros, em 15 minutos vai dar 1/4 disso, vai dar 12 litros e meio aproximadamente. Então você vê que a gente já calcula aí o consumo gasto. Você fala, mas e o vento? Veja, o tempo de subida não varia. Espero que você tenha entendido isso. Por quê? Porque a razão foi dada 500 pés por minuto, a cada minuto sobe 500 pés. Independente da velocidade que acontece no solo. Beleza? Ok. Então, ó, tempo de subida, 15 minutos, e também o consumo de subida já está calculado, tá certo? Bom, depois disso nós vamos ter que fazer o quê? Bom, nós vamos ter que calcular a VAMS. O que é a VAMS? É a velocidade aerodinâmica verdadeira de média de subida. Por quê? A aeronave, na medida que ela vai subindo, você sabe disso, ela vai aumentando a sua velocidade aerodinâmica verdadeira. Né? A gente sabe disso. À medida que a aeronave se eleva na atmosfera, a VA vai se tornando cada vez maior. Então, como ela está na subida, essa velocidade vai sendo maior, certo? E como que eu vou calcular isso? Eu tenho que achar o ponto médio da subida, que é a altitude média de subida com a temperatura média de subida. Mas para fazer isso, eu preciso calcular a temperatura da aeronave no nível de voo. Então, qual é o terceiro passo? Tempo de subida foi o primeiro, cálculo do combustível na subida foi o segundo, e agora eu tenho que calcular obrigatoriamente a temperatura lá no nível. Cuidado que isso dá um pouco de rolo, hein? Vamos lá então. A temperatura nós vimos no METAR, foi dado no planejamento, 30 graus. Então observe, eu tenho 30 graus no aeródromo, né? Muito bem. Eu vou subir quanto? Você fala 8.500 pés. Não. Eu vou subir 7.500 pés. Eu já estou em 1.000, certo? Se eu subo 7.500 pés e eu perco 2 graus a cada 1.000 pés, quanto que eu vou ter de perda de temperatura? Exatamente menos quanto? Menos 15 graus, tá certo? Entendeu? 7.500, 2 graus a cada 1.000 pés, então perco 15 graus. Então eu tenho 15 graus lá? Esse é um erro comum. Não. Eu tenho quanto? Mais 15 graus lá, porque eu tinha 30, perdi 15 e eu chego com a temperatura positiva de 15 graus centígrados no nível, tá certo? E aqui, ó, inclusive eu já poderia calcular ali, ó, já posso calcular no computador de voo a VA de cruzeiro. Vocês sabem como faz isso, né? Você ajusta temperatura mais 15 graus, com o nível de voo 85, com a VI de cruzeiro de 100 nós, a gente encontraria, então, uma VA aí que vai dar, sei lá, 100 e poucos nós, tá certo? Muito bom. Bem, nosso objetivo aqui é calcular a VAMS, né? Vamos calcular a VAMS, tá? Vou usar o computador aqui para calcular a VAMS, tá? Então, olha lá, primeiro tem que ter altitude média, temperatura média e VI de subida. Gente, olha aqui, ó, a altitude, como é que eu vou calcular a altitude média de subida? Ó, a altitude média de subida tem uma formulazinha, é a altitude do aeródromo mais o nível de voo dividido por 2. Tá? E a temperatura média de subida vai ser a temperatura que está no aeródromo, que é essa aqui, com a temperatura lá no nível, que é aquela ali, dividido por 2. Tá? Basta fazer isso, você tem esses dois valores. Com a VI de subida, nós vamos ter a VA média de subida, que nós vamos usar o computador de voo. Certo? Ok. E como que é a altitude média de subida? Olha lá a fórmula, é a altitude do aeródromo, 1.000 pés, certo? 1.000 pés. Eu vou somar com o nível de voo. Então, ó, 1.000 pés aqui, com o nível de voo, vai dar 9.500 pés, certo? 9.500 pés. Ok, vamos colocar aqui, ó. Então, 9.500 pés, dividido por 2. Quanto vai dar isso? 4.750 pés. Essa é a altitude média de subida. Tá certo? Que na verdade seria a metade de quanto eu tenho que subir mais os 1.000 pés.
Quanto seria a metade do quanto que eu tenho que subir? Só que seria outra maneira de fazer, mas não vamos complicar isso, né? Ó, a metade do quanto que eu tenho que subir daria 3.750 mais 1.000 pés, 4.750 pés, tá? Mas se você fizer isso aqui, já sai direto isso, tá? Porque na verdade é essa altitude aqui, ó, que nós estamos pegando. 4.750 pés a partir do nível do mar. Lembre que a altitude sempre é a partir do nível do mar, tá certo? Vamos ver a temperatura média de subida. A temperatura média de subida é o quê? Mesma coisa, temperatura do aeródromo, 30 graus. Com os 15, que é a temperatura no nível. Isso vai dar quanto? Olha lá, ó, a conta aqui, ó. Então, ó, temperatura do aeródromo 30, mais os 15 graus, dividido por 2. Ou seja, vai dar 45 graus dividido por 2. 45 graus dividido por 2, nós vamos encontrar 22,5, certo? Que é a temperatura. É lógico que ver isso no computador, 22 graus e meio, é bastante complicado, por isso que nós precisamos fazer uma interpolação lá, tá certo? Bom, e aí é só calcular a VA, média de subida, a gente está concluindo aí. Só para você ter o valor aqui, vamos colocar aqui no computador de voo, tá? Vou pegar o meu óculos, né? Meu óculos aqui, você vai fazer o quê? Vai pegar no computador de voo, você vai ajustar, então, 4.750 pés, né? Pega o cursor aqui, ok? 4.750 pés, vamos ver aqui, 4.750 pés é quase 5 com 22,5, 4.750, quase 5, com 22 graus e meio positivo. 22 graus e meio, 22 graus e meio, bom, põe no meio ali, 4.750, é isso aí. Ó, no computador aqui, com 90 nós, está dando 99, quase 100 nós, tá? 99 nós é a nossa VA média de subida. Só para você ver lá, né? Também vamos calcular a VA de cruzeiro, não faz parte do perfil, mas é um dado realmente muito importante. Vamos pegar 85 com mais 15, a gente pega mais 15, nível 85, interpolando, está lá, com uma VI de 100, vai dar 117 nós. 117 nós, tá certo? Bom, espero que você tenha entendido. Sempre procure fazer dessa forma, que eu tenho certeza você não vai ter problemas com os seus perfis de subida. E veja, o perfil de subida ele é extremamente importante. Você não pode errar, né? Especialmente lá no PC, quando estiver fazendo com carta de subida, é bastante complicado, tá certo? Bom, eu queria dizer para você o seguinte, que nós temos lá nas nossas videoaulas, né, isso bem mais detalhado e tal, tem videoaula de navegação, de piloto privado e tal, você pode ver isso de uma maneira bem mais detalhada. Espero que você tenha gostado e pode assinar o nosso canal aqui embaixo e também fazer pedido de videoaula e tal, ok? Então até os próximos vídeos, grande abraço!